Como é bom estar na casa de Deus. Melhor lugar no mundo é a presença de Deus, é a casa de Deus. Por isso que o salmista disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que aqui é o lugar que a gente tem um encontro mais íntimo, mais pessoal com Deus, quando estamos congregados juntos na congregação dos santos, o ajuntamento dos santos, especialmente no culto de ceia, que além da gente adorar, louvar, estamos fazendo, a gente vem cercar a mesa do Senhor e também ouvir a sua voz. Já ouvimos Deus falar aqui nesta noite, através dos cânticos, que não deixa de ser uma mensagem de Deus para o nosso coração. E uma forma especial que Ele gosta de falar com a sua igreja, com o seu povo, é principalmente através da sua palavra. E às vezes o servo de Deus, a serva de Deus sai do trabalho, sai de casa dizendo: Deus, recebe a minha adoração, Deus, recebe o meu louvor, Deus, fala comigo hoje, Deus, me dá uma palavra. Isso você só volta sem ela se não ficar atento ao que o Senhor, através do seu Santo Espírito, coloca na mesa da refeição. Na mesa de Deus tem tudo que a nossa alma precisa, tudo. Às vezes a pessoa chega com fome e volta com fome, porque às vezes a pessoa vem com fastio. E a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa um favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu conheço um irmão que ele diz que na mesa de Deus até o palito é maravilhoso. Dirá a comida que Ele tem para nós, os pastos verdejantes que é a sua bendita palavra. E toda palavra de Deus, ela é boa, como disse o apóstolo Paulo, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, para que sejam maduros, perfeitos, perfeitamente instruídos para toda boa obra. E aqui o apóstolo Paulo, neste texto que eu li, como leitura oficial, ele está combatendo os irmãos ali em Corinto contra uma heresia disseminada no meio do povo com relação à doutrina, à crença dos saduceus quanto à ressurreição. Porque toda época vai haver no meio do rebanho disseminadores de heresias, doutrinas errôneas que divergem da verdadeira palavra de Deus, doutrina do Senhor Jesus. E um alimento ruim faz mal ao estômago de qualquer pessoa. Uma heresia pode ser letal para qualquer crente. Quando Eliseu estava preparando aqueles moços que mandou buscar lentilhas lá no mato, lá na Alvoredo, lá para fazer aquela sopa, aquela comida, e o rapaz trouxe aquelas parras bravas, não conhecia, estava até animadinho para fazer a sopa, mas não conhecia. E quando fizeram a panelada, tinha alguém lá que já tinha comido antes a comida dada por Eliseu. Aí quando, feita pelos demais que conheciam, quando colocou na boca, tem veneno na panela.
E ainda hoje isso acontece. Nos tempos de Paulo, a palavra de Deus é boa, mas de repente pode aparecer alguém com parra brava, colocando farinha, colocando veneno na panela. A nossa felicidade é que todo o tempo vai ter farinha para colocar na panela e o veneno desaparecer, porque a palavra de Deus, ela é saúde para a nossa alma. E logo Paulo começou a ensinar ao povo que aquilo que eles estavam disseminando e aprenderam não era real. É isso que nós lemos aqui, não era correto, porque ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, porque eles eram testemunhas já que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Jesus foi visto por alguém. No versículo 4 desse capítulo aqui, aí diz assim, o 5 diz assim, que Jesus Cristo foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Eles já tinham visto Cristo depois de ressuscitado e tinham completa certeza que Jesus ressuscitou, mas começou a ensinar isso ao povo. Aí lá vem Paulo trazendo a farinha que tira o veneno. Ele diz assim: olha, se não existe ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Aí ele diz alguma coisa interessante aqui, nos versículos 17, no versículo 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, a vossa pregação, somos falsas testemunhas, permaneceis ainda nos vossos pecados. Os que morreram, os que dormiram em Cristo estão todos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não adiantaria estar assim. Mas quando ele estava ensinando, ele começou a mostrar a razão pela qual a igreja, o povo, estava ali servindo a Deus e não estavam perdidos, e que a pregação não era vã, e que os pecados já tinham sido perdoados, e que os que morreram, dormiram em Cristo, não estavam perdidos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Quando a gente caminha pela palavra de Deus, a gente vê que desde o Velho Testamento vem apontando sobre o nascimento, sobre o ministério, sobre a morte de Cristo. Quando a gente lê Isaías no capítulo 9 e o versículo 6, o profeta tomado por Deus já dizia: porque um menino nos nasceu, falando já há 7 séculos para frente que ia acontecer. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Isaías 42 falou do desenvolvimento, da manifestação, do desenrolar do ministério de Cristo. Isaías, que foi o profeta messiânico que muito profetizou sobre o advento de Cristo, ele, em Isaías 53, versículo 4, 5, todo o capítulo ele fala sobre realmente a morte de Jesus Cristo, quando ele diz assim: ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Falou sobre a sua
morte e ressurreição, a ascensão, seu retorno, tudo já está delineado, traçado pelo Pai a respeito de Jesus Cristo e a nós. Aí Paulo, ele aqui realmente mostrou a razão que os mortos ressuscitaram e Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então não tinha sentido alguém não acreditar que não havia ressurreição de mortos, porque quando a gente vai lá para o Velho Testamento, no livro do 1 Reis, no capítulo 17 e o versículo 22, a gente encontra lá a viúva de Sarepta, que o filho morre, mas ela chama Elias, e o homem de Deus ora, e o menino vive outra vez, e ela diz: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Quando chega lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 35, lá vem a sunamita, trazendo a notícia a Eliseu que o menino estava morto lá, e ele diz: vai bem contigo. Manda dizer a ela: vai bem contigo? Ela diz: vai bem. Vai bem com o teu marido? Vai bem. Porque crente é sempre assim. O mundo está rodando, virando tudo de cabeça para baixo, mas a fé dele está segura. Vai bem. Vai bem com teu filho. O menino estava morto lá, mas ela disse: vai bem. Vai recebendo já a palavra de Deus nesta noite. Crente não evapora o juízo com nada. O inimigo às vezes manda uma tempestade para ver se você vai blasfemar, reclamar, jogar as armas fora. Mas faça como aquela viúva: vai bem contigo, vai bem. Vai bem com teu marido, vai bem. Vai bem com teu filho, o menino morto, vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aí Eliseu vai, resumindo, se mede sobre o menino, aquenta o corpo do menino, e o menino ressuscita, entrega a sua mãe o menino vivo. Quando Eliseu morre, segundo o livro dos Reis, quando chega lá na sepultura, capítulo 13 e o versículo 21, que o corpo dele bate no aquele defunto que estava lá, o defunto é jogado lá no corpo, que ele bate no corpo de Eliseu, aí aquele soldado ressuscita. Quando chega no Novo Testamento, aí lá vem o filho da viúva de Naim para ser enterrado. Quando vai saindo da cidade, aí lá vem Jesus chegando, aí para o enterro e diz à mãe: para de chorar. Mas não é só parar. Jesus pode mandar parar, e quando ele manda parar é porque ele sabe que vai parar mesmo. Toca no defunto, o defunto levanta, ele entrega a mãe, a alegria volta. Chega a caminho da casa de Jairo. Jairo corre, a menina está já morrendo. Aí Jesus: vamos lá em casa e conta a história. Jesus diz: vamos, Jairo. Quando chega no caminho, aí lá vem os atrapalhos, quer dizer, a mulher com fluxo de sangue, o povo aperta, aí Jesus toca na mulher, a mulher é curada. Aí chega o mensageiro: Jairo, precisa levar mais não, a menina Jairo já morreu. Aí Jesus escuta, faz: Jairo, crê somente e a menina será salva. Jesus estando, nada está perdido. Chega na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Chega lá em Betânia, Marta e Maria se aperreia porque Lázaro está já em coma, passando para o outro lado. Se lembra de Jesus, vai correndo, chama Jesus, diz a ele que Lázaro está morrendo. Aí o mensageiro, os irmãos já sabem, né? Quando chega um mensageiro, dá uma notícia de UTI, que a pessoa já está já. Se naquele tempo tivesse o SAMU ia abrir a sirene, ia sair pelo meio daquela rua e chegar a Jesus: Lázaro está morrendo. Mas não tinha sirene, o rapaz foi. Quando chegou lá, pensava que Jesus ia dizer: eu vou lá agora, vamos correr. Nada.
Jesus é calmo, sereno, tranquilo, não se estressa com nada. Tudo que ele quer fazer, ele faz. E na hora, volta, diz a ela que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E quando deu a resposta, claro que já tranquiliza o coração. Uma resposta dessa vindo de Jesus tranquiliza o coração de qualquer pessoa. Mas quando ela se tranquilizou, nem sempre os caminhos de Deus ele vem da maneira que eu quero que Deus faça, a ponto da gente entrar numa dúvida e não ficar entendendo nada. Aí lá vai a advertência. Quando você não entender porque Deus está fazendo ou como está fazendo, é melhor, olha, fecha a boca. E qual é que eu vou dizer? É dizer, ele sabe o que é que está fazendo e eu não sei é de nada. Deus não erra. Lázaro morre. Aí lá vem a dúvida, e Jesus não disse que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória, e agora morre. Aí os irmãos sabem que quando ainda existe um restinho de esperança, a gente ainda dá uma olhada para trás para ver se a coisa vai acontecer. Mas prepararam já Lázaro, levaram para a sepultura, colocaram o lajeto em cima, voltaram. Depois de 4 dias é que Jesus chega. Você está preocupado com alguma coisa? Estás preocupada com alguma coisa, minha irmã? Ainda que esteja perdida, aquela situação, recebe uma palavra de Deus hoje? A última palavra é a dele. A última palavra não é a do juiz, não é a do médico, não é do cirurgião. A última palavra é a daquele que manda no céu, manda na terra. A última palavra é a daquele que disse: eu saro, eu firo, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem? Esse Jesus é o teu, é o meu, o nosso. Ele estará aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Marta já daquele jeito: se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Questionar o mestre. Jesus não se questiona. Não tem um hino que diz, né? Questiona ou adora, não é? Questiona ou adora. E adora. É assim. Jesus chegou para ela e disse: ô Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, mas na ressurreição dos últimos dias. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, cadê Maria? Marta, está em casa, chama ela. Maria, Jesus chegou e está te chamando. Lá vem irmã Maria, aquele jeito dela, devoto, vai aos pés do Senhor, adora. Aí olha, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus disse: vocês colocaram ele aonde? Aí lá vai caminhando todo mundo para o sepulcro. Pensava que Jesus só ia olhar para o... Não podia nem olhar, já tinha o lajeto em cima. Mas dá a última olhada, né? Está aqui meu amigo lá. Quando chega lá, que Jesus vê todo mundo chorando, aí Jesus sente com a gente. Aí a Bíblia diz: Jesus
quando Jesus comove o coração, naquele momento ele chorou, sentiu e fez uma oração: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas é para que eles que estão aqui vejam que tu me enviaste. Aí dá o grito: tirai a pedra. Ele nem falou com Marta, porque ele já sabia como era Marta. Não foi Marta que ele mandou tirar a pedra, ele disse: tirai a pedra. Aí Marta entra de novo. Aí a Bíblia diz: Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já fazem 4 dias, o defunto já está cheirando mal. Em outras palavras, já está em estado de decomposição. Aí Jesus de novo: ô Marta, eu não já te disse que se creres verás a glória de Deus? Marta, não foi Marta que tirou a pedra. A Bíblia diz: tiraram, pois, a pedra. E quando tiraram a pedra, aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora, sai do mundo dos mortos. Aí lá vem a múmia. Aí Jesus disse: desata ele, tira aí, dá comida, anda, bota ele para andar. Jesus é a ressurreição e a vida. E se a gente for olhar, sempre houve ressurreição, mas depois morreram. Mas Jesus foi diferente. Quando chegou a hora dele morrer, se preparar, começou a preparar o coração dos discípulos. Ele chegou a dizer em João 12:24 aos discípulos: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando dele, se comparando ao grão de trigo, que quando cai na terra, apodrece, aquela casca apodrecida fofa, cai, e a semente germina e começa a empurrar a terra, sai na flor da terra e cresce, e daqui a pouco dá muitos grãos, muitos frutos. Ele estava dizendo: se eu não morrer, vou ficar só, mas se eu morrer, vai ser tanto fruto. E porque ele morreu, olha aqui os grãos, aqui os frutos. Hoje estamos aqui pela graça de Deus. Eu vou continuar e vou resumir, irmão. Eu quero só chamar os amiguinhos ainda que estão aqui conversando, outros cansadinhos. Olha para cá, amiguinho. Amiguinho, olha para cá. Olha, eu estou falando aqui de alguém, se não prestar atenção, eu vou a propósito fazer uma prova com vocês, um teste no final, e vai valer nota. Eu estou falando aqui de um rapaz que morreu e Jesus ressuscitou ele depois de 4 dias. Como era o nome dele? Ah, vocês estão conversando, mas estão prestando atenção. Presta atenção que vem mais pergunta por aí. Vai ter o teste, vai ter mais perguntas. Não vai ser fácil assim não, vai ter outras. Agora, é só para puxar. O que eu acho interessante é que Jesus começou a preparar o coração dos discípulos. Ele disse em Mateus 12:40, ele disse: o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas, mas serei levado, entregue aos sacerdotes. Mas depois falou de Jonas, que quando Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites ia passar no coração da terra. E depois ele disse aos discípulos, a Pedro, que iria ser levado pelos sacerdotes, mas quando ressuscitasse iria adiante dele para a Galileia. Em Mateus 16:21, disse lá quando Simeão foi apresentar Jesus, que o velho disse assim: Deus, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E Maria estava ali. Ele disse: este menino será para queda e elevação de muitos. Uma espada traspassará o teu
próprio coração, já falando da morte de Jesus Cristo, quando chega aquela hora de Jesus enfrentar o Calvário. A trilha do Calvário começou no caminho no jardim do Getsêmani. Jesus tinha tristeza, mas também tinha alegria. Jesus se angustiava, e quando ele viu se aproximando aquela hora, ele chamou 3 daqueles mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, a minha alma, eu acho interessante essa expressão de Jesus, o Filho de Deus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vamos ver lá comigo. Às vezes eu fico assim, Jesus pedindo oração aos discípulos. O lado humano dele ali apareceu. Aí foi João, foi Pedro, Tiago. Como o caminho era estreito, ele disse: fica aqui que eu vou mais adiante. Quando chega lá na frente, ele começa: meu Pai, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Aí Deus dali para frente calou-se. Ele volta, porque tem momento que você precisa ouvir um amigo, um irmão, para lhe dar uma palavra, para lhe dar um alento. Pegando, ele voltou para pregar essa palavra dos discípulos, estavam dormindo, foi preciso ele acordar. Desperta, nenhuma hora. Vocês podem orar comigo, vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente foi, e quando falou ao Pai: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Deus calou-se, e naquela hora Jesus angustiou-se outra vez com os discípulos igual, e da terceira vez ele angustiou-se tanto que veio o anjo consolá-lo, mas Deus calou-se. E quando ele entendeu que Deus não ia mais lhe responder, silêncio de Deus, a gente aprende ali que é uma resposta para nós. Muitas vezes, Pai, eu entendi, Pai, não é como eu quero, mas como tu queres, Pai. A angústia foi grande, o suor já transformado em sangue, mas ele saiu, disse: vem, desperta, dorme agora, porque o que me traz já vem chegando aí. Aí ia chegando Judas, beijou, entregou. Aí Jesus entrou na trilha do sofrimento. Eu não vou detalhar porque não dá tempo, e os irmãos já sabem. Começou o julgamento, foi para Pilatos, foi para Caifás, foi para Anás, saíram jogando Jesus para lá e para cá. Pedro nega na hora que ele precisava ali de um amigo. Pedro nega, o galo canta, Jesus olha, Pedro se lembra, sai amargamente para chorar. Jesus pega, é entregue aos malfeitores, aos soldados, entra com a cruz pela via dolorosa, sangrando, sendo chicoteado, levam para o Calvário. João 19:25 diz que apregaram ele lá, e apareceu bem pouquinha gente na hora. Na último momento de Jesus apareceu sua mãe, que mãe é sempre mãe, e principalmente do filho como Jesus. Chegou Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria de Salomé, e João estava ali presente. Naqueles últimos momentos, Jesus de braços abertos olhou para sua mãe, olhou para João e disse, certamente seus irmãos ainda não convertidos, e disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E disse a João: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, a Bíblia diz que João tomou ela em sua casa. Agora, naquele momento, foi os últimos momentos de Cristo aqui na terra. Ali foi onde as dores maiores se revelaram. Dores físicas, já estava transpassada. Dores mentais,
dores espirituais, porque a corte infernal foi ali para o Calvário, para ver se vencia Cristo Jesus. Quando diz que ele despojou publicamente os principados e potestades, esse principados e potestades eram os demônios, o espírito maligno, o diabo com seu exército ali. Vergonha até moral, ele ficou no meio de dois malfeitores. Provocação pelo soldado, pelos ímpios, pelo próprio ladrão que estava um do lado dele lá, provocando: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te. Mas o que me chama mais atenção é que quando Jesus já estava com a última gota de sangue, as últimas gotas de sangue saindo, diz que quando o sangue é derramado dá uma grande sede. Acredito que ele disse: tenho sede, como diz a Bíblia. Aí pegaram o vinho com fel, quando colocou na boca dele, ele não quis beber. Agora, é lindo o amor, a bondade de Deus. Um dos ladrões olhou e disse assim: tu és do Filho de Deus, salva a ti e a nós. Claro que o diabo já estava esperando aquele ladrão também no inferno, mas o outro do outro lado olhou, aí: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação, nós merecemos, mas este é justo. Aí disse: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na hora de Jesus ir embora, Jesus olha e faz: hoje estarás comigo no paraíso. Tirou da porta do inferno e colocou nos céus. A dor estava tão grande que ali ele fez: Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que foi que me desamparaste? Mas na hora que o diabo pensava que ia ganhar, na hora que os demônios pensavam que ele ia sucumbir, aquela palavra saiu: Pai, tudo consumado já está, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a natureza protestou, os sepulcros se abriram. José de Arimateia, Nicodemos ali presente, tiraram, para não chegar no sábado, tiraram logo na sexta o corpo de Cristo para sepultar, e fizeram a sepultura no túmulo de José de Arimateia, emprestado, e dou por vista. Maria voltou para casa, Maria Madalena, os discípulos, sem esperança. O sábado difícil, sábado de luto, sexta-feira e sábado. Você que perdeu um ente querido, muito íntimo, você sabe como é o outro dia. Olha para a pessoa onde sentava, olha para o guarda-roupa onde a pessoa tirava a roupa, a hora que dá aquele remorso, aquela tristeza, aquela angústia. O sábado difícil. Quando chegou de noite, Maria Madalena e as outras Marias tiveram aquela saudade e disseram: vamos ungir o corpo dele. E pegaram as especiarias e partiram para o sepulcro. E quando vai chegando, de madrugada, a surpresa já tinha acontecido. A pedra já estava fora, o anjo sentado em cima, e disse: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Não é Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. E avisa aos discípulos que vão para Galiléia e lá verão. E elas partiram com aquela notícia maravilhosa aos discípulos. Uns não creram,
Tomé não creu, João não creu, Pedro não creu. A gente só fala de Tomé, né? Mas os discípulos não creram. Não dá tempo de escrever porque eles não creram. Mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus sabia da fraqueza e da fragilidade dele. Chegou onde estava Tomé, reunido com eles. Aí fez: paz sejam convosco. Tomé, vem cá, Tomé. Me dá tua mão, Tomé. Pega aqui, Tomé. Aí Tomé, quando pegou, porque ele disse: só queria se visse a cicatriz. Aí quando ele veio, pegou. Aí disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Mas Jesus não descartou Tomé, porque Tomé tinha os pés no chão. Ele gostava de andar com firmeza. Pedro desanimou e disse: eu vou é pescar. João pensou, disse: Pedro, eu vou é contigo também. Tiago aí fez fila. Vai para o mar. A tristeza é coisa difícil, faz a pessoa perder a esperança, perder a alegria, perder a fé. Mas Jesus ressuscitou. Quando ele passar a noite toda, parece ver Jesus dizendo aos peixes: sai de junto desse barco aí, sai. Passaram a noite toda e não pegaram nada. De madrugada chega aquele moço na beira da praia. Lá vem aqueles homens cansados, sem uma piaba dentro do bote, dentro do barco. Mas quando vem chegando aí Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia que não tinha nada. Jesus conhece a gente, a nossa fragilidade. Mas antes dele chegar, Jesus fez fogo, assou o peixe, assou o pão, já deixou pronto. E eles não conheceram, disseram: não temos nada, trabalhando a noite toda e não ganhamos nada. E Jesus disse: volta, lança a rede do lado direito. Resolveram obedecer. Quem perdeu a noite toda de serviço, não basta mais uma aventura a mais. Quando deu a volta que lançou, que os peixes grandes batendo dentro da rede, João dá uma olhada. Quando olha e disse: Pedro, é ele, Pedro. É ele, Pedro, que está ali. Ressuscitou Pedro. Aí Jesus na beira da praia, ele: vamos chegar aqui. A agonia para puxar os peixes, a agonia para chegar na beira da praia, e a agonia agora para se encontrar com Jesus. Mas Jesus sabe fechar o cerco bem fechado. Eles vão chegar, vem naquela agonia, dou por vista o coração de Pedro, puxa o peixe para lá, puxa a rede para cá, e o coração lá dentro, e agora? O galo cantou, eu neguei, e agora o que é que ele vai dizer? Só que Jesus é Jesus. Quando chegaram cansados, tiraram os peixes, uma alegria misturada com medo, com tristeza. Jesus disse: Pedro, Tiago, João, deixa os peixinhos aí, já tem pronto aqui, vem, tem pão assado, toma pão. Toma, tem peixe já assado, preparado, toma, João, toma, Pedro. Foi descontraindo Pedro, aí Pedro se esqueceu, a adrenalina passou. Mas Jesus é Jesus. Encostou o bichinho lá no canto: Pedro, tu me amas. Pedro estava tão alegre e começou a aterrorizar e não percebeu a pergunta de Jesus. Ah, Senhor, eu te amo. Jesus vai, come peixe, toma pão, encosta o bichinho lá de novo e diz: Pedro, tu me amas. Você que está aqui nesta noite e veio ouvir uma palavra de Deus, recebe uma palavra de Deus. Você é fraco, você falha nos pactos que tem feito com Deus, você tem errado quando quer acertar, você tem feito tanta força, mas é como quem não consegue. O Jesus de Pedro está aqui nesta noite falando contigo.
Você está aqui porque você quer vencer. Você está lutando porque você quer alcançar. Recebe uma palavra de Deus. Deus não abre mão de você. O inimigo pensava que Deus ia descartar Pedro, porque Pedro negou, foi falho. Mas quando na terceira vez que ele se entristeceu e confessou a sua fragilidade, Senhor, Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. É o mesmo que dizer, Jesus, Tu sabes que eu sou fraco, eu neguei, mas mesmo assim eu te amo. Aí Jesus disse: vem, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Satanás quer afastar você, quer colocar tristeza, quer desanimar você, mas recebe a palavra de Deus nesta noite. Deus não abre mão de você. Quando a tristeza bater, se lembra, Deus não abre mão de mim. Quando a esperança, a desesperança bater, te lembra, Deus não vai desistir de mim, não abre mão de mim. Jesus ressuscitou, está aqui, está aí contigo. Por onde você passa, Ele está andando com você, lhe protegendo. Não abre mão de você. Ele ressuscitou. Quem está sentindo Ele aqui nesta noite? Pastor, um dos pastores estava entrando em depressão porque ele estava com problema na família. Sentou no terraço, baixou a cabeça, não queria mais conversa com ninguém. Em um dos bairros aqui. Aí lá vem um irmão vendendo laranja. Olha a laranja. Aí olhou, passou na casa do pastor, olhou pela brecha do portão, está lá o pastor. A mulher falava e ele, o filho falava, aí ele fez: pastor, quem é? É que Deus morreu. Aí ele fez: que Deus morreu coisa nenhuma, irmão, acaba com isso, irmão. Que Deus morreu, Jesus está vivo. Ele disse: e por que o senhor fica assim? Ó a laranja. Ele se levantou, pegou a Bíblia, pegou a harpa, disse: eu vou trabalhar, eu vou. Jesus está vivo, cuidando de cada um de nós. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Recebe a palavra, levante essa cabeça, te anima, recebe fé em nome de Jesus Cristo e caminha com alegria para o céu. Jesus não abre mão de você. Ele está contigo.